Eu sempre acreditei que algumas pessoas entram na nossa vida por destino. A Laura era uma dessas pessoas. Nós nos conhecemos há quase 8 anos, numa terça-feira comum, em um lugar completamente improvável. A sala de espera de um consultório médico. Eu estava grávida de 4 meses do meu primeiro filho e nervosa como qualquer mãe de primeira viagem. Ela estava sentada 2 cadeiras ao lado da minha, segurando um copo de água e mexendo no celular. Em determinado momento, nossos olhos se cruzaram e ela sorriu. Um sorriso simples, mas sincero. "Primeiro filho?" ela perguntou. Eu ri meio sem graça. "Tá tão óbvio assim?" Ela apontou para minhas mãos. "Você não parou de alisar a barriga desde que chegou." Eu olhei para baixo e percebi que era verdade. Acabei rindo também. "É tão perceptível assim?" Muito, ela disse. Eu fiz a mesma coisa na minha primeira gravidez. Aquilo imediatamente criou uma conexão entre nós. Ela se chamava Laura. Tinha 2 filhos pequenos e morava no mesmo bairro que eu. Conversamos por quase 40 minutos enquanto esperávamos. Quando saímos do consultório, ela disse: "A gente mora perto. Se quiser, posso te passar meu número. Às vezes, é bom ter alguém por perto que já passou por isso." Eu aceitei, e foi assim que tudo começou. No início, nossa amizade era simples. Conversas no WhatsApp, troca de dicas de gravidez, indicação de médicos, vitaminas, chás. Mas com o tempo ela passou a fazer parte da minha rotina, de uma forma que eu nunca tinha planejado. Quando meu filho nasceu, Laura apareceu no hospital com um presente. Um macacãozinho azul. Eu sei que todo mundo traz roupa." Ela disse, "mas eu achei esse aqui e lembrei de você." Eu ainda lembro do cheiro daquele tecido novo. E lembro também da sensação que tive naquele momento. Era como se eu tivesse ganhado uma irmã. Laura começou a frequentar minha casa com frequência. Ela levava os filhos. Eles brincavam com meu bebê. A gente tomava café. Conversava sobre casamento, trabalho, maternidade e sobre as pequenas dificuldades da vida adulta. Meu marido, Ricardo, também gostava dela. "Sua amiga é gente boa", ele dizia. Ela era extrovertida, divertida, sabia contar histórias engraçadas. E tinha uma forma muito natural de se aproximar das pessoas. Às vezes, ela ajudava com meu filho. Às vezes ficava comigo quando eu estava cansada demais. Teve uma noite em que eu estava exausta. Meu filho chorava sem parar. Eu liguei para ela chorando. Ela chegou 20 minutos depois. Com pijama, com o cabelo preso num coque bagunçado. "Calma", ela disse. "Eu já passei por isso." Ela pegou meu filho no colo e começou a andar pela sala. Em poucos minutos ele dormiu. Eu me lembro de olhar para ela naquele momento e pensar: como eu tive sorte de encontrar essa mulher. Com o passar dos anos, nossa amizade ficou ainda mais forte. Passávamos aniversários juntas. Natal. Churrascos de domingo. Nossos filhos cresceram praticamente como primos. Ela tinha a chave da minha casa. Entrava sem bater. "Trouxe bolo!" Ela gritava da cozinha. E eu respondia do quarto. "Coloca café também." Laura conhecia todos os detalhes da minha vida. Sabia das minhas inseguranças, dos meus medos, das minhas discussões com Ricardo. E também das minhas alegrias. Ela era a primeira pessoa para quem eu ligava quando algo acontecia. Se eu brigava com meu marido, ela sabia. Se eu recebia uma notícia boa, ela sabia. Se eu chorava, era no ombro dela. E foi justamente por isso que eu nunca imaginei o que estava acontecendo. Nunca, nem por um segundo. Se alguém tivesse me contado naquela época, eu teria defendido Laura com unhas e dentes. Porque para mim, ela era incapaz de fazer qualquer coisa que pudesse me machucar. Mas hoje eu sei de uma coisa. Às vezes a traição não vem de quem você desconfia. Ela vem de quem você mais confia. Os anos passaram. Meu filho cresceu. Laura continuava presente. Mas aos poucos, algumas coisas começaram a mudar. Mudanças pequenas, quase imperceptíveis. Coisas que na época eu não percebi. Ou talvez não quis perceber. Laura começou a aparecer em horários estranhos. Às vezes quando eu não estava em casa. Ricardo dizia: "Sua amiga passou aqui mais cedo." Eu perguntava: "Pra quê?" Só veio deixar um bolo." Ou: "Trouxe um brinquedo pro pequeno." Eu achava aquilo bonito. Uma amizade verdadeira.
Mas depois de um tempo comecei a notar algo estranho. Quando Laura estava perto de Ricardo, ela parecia diferente. Não era algo escancarado, nada óbvio, mas existia uma tensão no ar. Pequenos olhares, pequenos silêncios, uma energia que eu não sabia explicar. Uma noite estávamos todos jantando juntos. Eu, Ricardo, Laura e as crianças. Em determinado momento eu fui até a cozinha buscar mais suco. Quando voltei, os dois estavam rindo. Muito próximos. Quando perceberam que eu tinha voltado, se afastaram rapidamente. Eu ignorei, ou tentei ignorar, porque a verdade é que meu cérebro não conseguia sequer cogitar aquela possibilidade. Era absurdo, ridículo. Laura era minha melhor amiga, minha irmã de coração. Ela jamais faria algo assim. E mesmo que tentasse, Ricardo nunca faria isso comigo. Ou pelo menos era o que eu acreditava. A vida continuou. Meses se passaram, mas alguns sinais começaram a se acumular. Pequenas coisas, detalhes estranhos. Laura começou a elogiar muito Ricardo. Seu marido é muito prestativo. Ricardo é tão paciente. Você tem sorte de ter um homem assim. Eu concordava, orgulhosa. Mas um dia ela disse algo que ficou na minha cabeça. Estávamos tomando café na cozinha quando ela comentou: homens assim são raros. Tem mulher que faria qualquer coisa para ter um marido como o seu. Eu ri, mas senti algo estranho no tom da frase. Era quase um suspiro. Mas novamente ignorei. Porque quando a gente confia em alguém, a gente encontra 1000 desculpas para qualquer coisa. A verdade é que eu estava completamente cega. E Laura sabia disso. Hoje, olhando para trás, eu percebo que os sinais estavam todos ali, na minha frente. Mas existe uma frase que ouvi depois de tudo acontecer que nunca mais esqueci. Quando você ama alguém, seu cérebro protege você da verdade. E talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo comigo. Até que chegou o dia que destruiu tudo. O dia em que eu descobri, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas antes disso acontecer, houve um último sinal. O sinal que deveria ter me feito perceber tudo, mas que eu ignorei completamente. Foi numa sexta-feira à noite. Ricardo disse que precisava trabalhar até mais tarde. Muito raro, mas possível. Laura me mandou mensagem quase na mesma hora. Amiga, hoje não vou conseguir ir aí. Estou super cansada. Eu respondi: descansa então. Ela mandou um coração e eu fui dormir cedo, sem imaginar que naquela mesma noite, enquanto eu dormia tranquila, minha melhor amiga estava destruindo meu casamento. E eu ainda não sabia. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Sabe quando você não consegue explicar exatamente o que está errado, mas algo dentro de você insiste em dizer que alguma coisa não está no lugar? Foi assim que me senti. Ricardo ainda não tinha voltado quando acordei. Olhei para o lado da cama. Vazio. Peguei o celular para ver as horas. 06:18 da manhã. Estranhei. Ele nunca trabalhava até tão tarde. Levantei, fui até a cozinha e coloquei café para passar. A casa estava silenciosa. Meu filho ainda dormia. Enquanto esperava o café ficar pronto, peguei o celular para ver se havia alguma mensagem dele. Nada! Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Aquilo já começou a me incomodar. Ricardo sempre avisava quando se atrasava. Sempre. Mas tentei não pensar demais. Talvez ele tivesse dormido no escritório. Talvez tivesse ficado sem bateria. Talvez 1000 outras coisas. Quando o café ficou pronto, ouvi o barulho da porta abrindo. Ricardo entrou. Estava com a mesma roupa da noite anterior. Parecia cansado. Bom dia, ele disse, forçando um sorriso. Você chegou agora? Perguntei. Cheguei. Ele largou a chave na mesa. Beijou minha testa rapidamente. Mas havia algo estranho. Um desconforto no ar. Trabalhou a noite toda? Ele coçou a nuca. Foi complicado ontem. Eu apenas balancei a cabeça. Quer café? Quero. Servi uma xícara para ele. Sentamos à mesa, em silêncio. Algo que raramente acontecia entre nós. Ricardo normalmente era falante pela manhã, mas naquele dia ele parecia distante, nervoso. Pegava o celular o tempo todo. Respondia mensagens rapidamente. Virava a tela para baixo. Isso começou a me incomodar. Muito. Depois de alguns minutos perguntei: está tudo bem? Ele levantou os olhos. Claro. Você parece estranho. Só estou cansado.
A resposta veio rápida demais, automática demais, mas resolvi não insistir. Eu não era uma pessoa desconfiada. Nunca fui. Na verdade, sempre confiei muito nas pessoas. Talvez até demais. Depois que ele saiu para o trabalho, comecei a arrumar a casa. Coloquei roupa para lavar. Organizei a cozinha, mas aquela sensação estranha continuava ali, como um pequeno peso no peito. Perto do meio-dia, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Laura. Amiga, como você está? Respondi. Bem, e você? Ela demorou um pouco para responder. Algo incomum. Laura normalmente respondia na mesma hora. Minutos depois chegou outra mensagem. Estou meio cansada hoje. Respondi. Também estou. Ela mandou um emoji de coração. Isso era normal. Mas mesmo assim, algo me incomodou. Talvez fosse apenas impressão. Talvez fosse apenas minha cabeça criando coisas. Mas naquele dia eu comecei a reparar em detalhes. Detalhes que antes eu ignorava. À tarde, fui ao mercado. Quando voltei, encontrei algo estranho na sala. Um copo, em cima da mesa. Não era meu, nem do meu filho. Era um daqueles copos altos que Ricardo usava para refrigerante. Mas estava com uma marca de batom. Fiquei parada olhando para aquilo, por alguns segundos, tentando entender. A primeira coisa que pensei foi óbvia. Laura, ela já tinha estado ali muitas vezes. Talvez tivesse passado em casa. Talvez tivesse usado o copo. Mas então lembrei de algo. Eu tinha saído de casa cedo. E Laura disse que estava cansada. Disse que não sairia de casa. Peguei o copo. Observei melhor. O batom era vermelho. Laura sempre usava batom vermelho. Meu coração deu uma batida mais forte. Mas logo tentei racionalizar. Talvez ela tivesse vindo ontem. Talvez eu não tivesse visto. Talvez fosse de outro dia. Lavei o copo. Coloquei no escorredor. E tentei esquecer. Mas naquele momento, a primeira pequena dúvida nasceu dentro de mim. E dúvidas, quando começam, são difíceis de ignorar. À noite, Ricardo chegou mais cedo. Parecia mais relaxado. Oi, ele disse. Ele me abraçou. Mas novamente senti algo estranho. Como se aquele abraço fosse rápido demais. Como se ele estivesse evitando proximidade. Durante o jantar, contei que tinha ido ao mercado. Contei que nosso filho tinha derrubado o suco na sala. Contei coisas comuns, mas ele parecia distraído. Olhou o celular várias vezes, até que uma mensagem chegou. Eu vi o nome na tela. Laura. Meu estômago gelou. A Laura te mandou mensagem? Perguntei. Ele levantou os olhos rapidamente. Mandou. Deve que ler sobre o quê? Ele digitou algo antes de responder. Perguntou de você. Aquilo me pareceu estranho. Por que ela perguntaria sobre mim para ele? Se ela podia perguntar diretamente para mim? Mas novamente, eu me calei. Mais tarde, enquanto Ricardo tomava banho, meu celular vibrou. Era Laura. Amiga, seu marido está em casa? Fiquei olhando para a mensagem, sem entender. Respondi. Está, por quê? Demorou alguns segundos. Então ela respondeu. Ah, nada. Perguntei por que ele não respondeu uma coisa que mandei. Meu coração começou a bater mais rápido. Uma sensação ruim começou a crescer dentro de mim. Algo estava errado. Muito errado. Mas eu ainda não tinha coragem de encarar a possibilidade que começava a surgir na minha cabeça. Porque aceitar aquilo significaria destruir duas coisas importantes da minha vida ao mesmo tempo. Meu casamento e minha amizade. E naquela noite, eu ainda não estava pronta para isso. Mas a verdade estava cada vez mais perto de aparecer. Naquela noite eu quase não dormi. E conversa entre Laura e Ricardo não saía da minha cabeça. Quanto mais eu pensava, mais tudo parecia estranho. Por que eles estavam trocando mensagens? Por que ela perguntaria se ele estava em casa? Por que não falou comigo diretamente? Perguntas começaram a surgir dentro da minha cabeça como um efeito dominó. E cada uma delas trazia uma sensação pior. No dia seguinte, acordei decidida a observar mais. Não confrontar, não acusar, apenas observar. Ricardo saiu para o trabalho como sempre. Mas algo estava diferente nele. Antes de sair, ele me deu um beijo rápido demais. E evitou olhar diretamente nos meus olhos. Quando a porta se fechou, fiquei parada na sala por alguns segundos. O silêncio da casa parecia mais pesado que o normal. Meu coração estava inquieto. Peguei o celular. Abri a conversa com Laura. Nada de novo,
mas resolvi fazer algo que nunca tinha feito antes. Liguei para ela. Ela demorou a atender. Oi, amiga, disse com uma voz animada demais. Oi, você está ocupada? Não, não. Pode falar. Eu tentei parecer normal. Estava pensando em passar aí mais tarde. Houve um pequeno silêncio. Pequeno, mas perceptível. Hoje vai ser meio complicado, ela respondeu. Por quê? Tenho algumas coisas para resolver. Algo naquela resposta me incomodou. Mas novamente eu disse. Tudo bem. Desligamos. E pela primeira vez, desde que nossa amizade começou, eu senti uma distância entre nós. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Eu precisava pegar alguns documentos no escritório de Ricardo. Era raro eu ir até lá, mas naquele dia resolvi passar. Quando cheguei, a secretária dele me disse: Ricardo saiu para almoçar. Olhei o relógio. Ainda eram 11h30. Estranho. Ele saiu com alguém? Perguntei. Acho que sim, ela respondeu. Uma mulher. Meu coração deu um salto. Você viu quem era? Ela pensou por alguns segundos. E acho que era uma amiga dele. Já veio aqui algumas vezes. Morena, cabelo comprido. Naquele momento senti meu estômago virar, porque eu já sabia, mesmo antes de ouvir o nome. Laura, ela disse. Meu mundo parou. Por alguns segundos eu não ouvi mais nada. Era como se o ar tivesse desaparecido. Minha melhor amiga, meu marido, almoçando juntos, sem me contar. Saí do escritório em silêncio. Entrei no carro. Minhas mãos estavam tremendo. Minha cabeça dizia que talvez fosse coincidência. Talvez fosse apenas um almoço. Talvez. Mas meu coração já sabia. Naquela noite eu decidi descobrir a verdade. Ricardo disse que chegaria tarde novamente. Trabalho. Mais uma vez. Eu apenas respondi. Tudo bem. Mas não fiquei em casa. Deixei meu filho com minha irmã. E fui até o escritório dele. Esperei no carro. 1 hora. 2 horas. Até que vi o carro dele estacionar. Mas ele não estava sozinho. Laura estava no banco do passageiro. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido. Eles ficaram dentro do carro por alguns segundos, conversando, rindo. Então, eles se beijaram. Não foi um beijo rápido. Foi um beijo de quem já tinha intimidade, de quem já tinha história. Eu senti meu peito se partir naquele instante. Anos de amizade, anos de casamento. Tudo quebrado em poucos segundos. Saí do carro antes mesmo de pensar. Eles me viram quando me aproximei. Os dois congelaram. Laura ficou branca. Ricardo abriu a porta do carro rapidamente. Amor, eu posso explicar. Eu levantei a mão. Não, minha voz estava calma. Calma demais. Não precisa explicar. Olhei para Laura, a mulher que eu chamava de irmã. Há quanto tempo? Ela começou a chorar. Não foi planejado. Há quanto tempo? Repeti. Ricardo respondeu dessa vez. Alguns meses. Alguns meses. Meses em que ela entrou na minha casa, brincou com meu filho, tomou café comigo, me abraçou e mentiu olhando nos meus olhos. Olhei para os dois e naquele momento percebi algo. Eu não estava apenas triste. Eu estava livre. Livre de 2 pessoas que não mereciam meu amor. Respirei fundo. Fiquem juntos. Eles se olharam confusos. O quê? Ricardo perguntou. Vocês queriam isso, não queriam? Minha voz estava firme. Então fiquem. Laura começou a falar. Amiga, me perdoa. Eu a interrompi. Não me chama de amiga. Silêncio. O vento da noite passava entre nós. E pela primeira vez em anos, eu vi Laura como ela realmente era. Uma estranha. Olhei para Ricardo pela última vez. Quando você chegar em casa, suas coisas não estarão mais lá. Ele parecia chocado. Você vai me expulsar? Eu respirei fundo. Não, eu estou me libertando. Virei as costas, entrei no carro e fui embora. Enquanto dirigia, lágrimas começaram a cair. Mas junto com elas veio algo inesperado. Paz! Porque perder 2 pessoas que me traíram não era realmente uma perda. Era um recomeço. E naquele momento eu prometi uma coisa para mim mesma. Nunca mais permitir que alguém quebre minha confiança daquele jeito. Nem marido, nem amiga.